e nós queremos estar lendo o texto sagrado e dentro deste texto trazer uma reflexão bíblica para alento da nossa alma, do nosso espírito e do nosso viver. No livro, na epístola, digo aos Hebreus, no capítulo 10, epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 9, que diz a seguinte expressão: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereciam segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. Prezados irmãos e distintos amigos que me escutam neste momento, pare, reflita nesta noite, neste texto e nas singelas palavras que estaremos proferindo daqui a instante para alcançar a sua vida, para alcançar o seu coração e lhe trazer as verdades eternas de Cristo, que é o principal elemento que nós pregamos nesta noite, fazendo-lhe notório da grandiosidade da bênção do sacrifício. O que entendemos em síntese nesse texto é o que dá para nós compreendermos sobre a grandeza do Cordeiro sacrificial. Há uma revelação das Escrituras desde o Antigo Testamento acerca desta obra sacrificial de Cristo, que, segundo a revelação, estava já atrelada à obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Quando falamos sacrifício ou cordeiro, nós vamos entender que o sentido da palavra cordeiro, no sentido literal, é o filho de uma ovelha. O mesmo é o segundo a revelação, ou segundo a Escritura, todo o cordeiro, ele era separado para a oblação do sacrifício, para a oferta. E este cordeiro, no Antigo Testamento, ele seguia um rito, um processo, que era chamado o processo sacrificial, onde o sumo sacerdote oferecia a Deus em oblação pelo pecado do transgressor. Todo aquele que tinha cometido qualquer pecado ou transgressão, ele era passivo a receber através da oferta trazida ao altar pelo cordeiro sacrificial, para que, através do sacrifício, a pessoa pudesse gozar outra vez da comunhão com Deus. Preste bem atenção,
o que Deus lá no passado faz o homem ver a beneficência que ele, Deus, iria trazer no futuro em relação ao Cordeiro sacrificial chamado Jesus Cristo. Porque nós vamos observar, segundo escreveu Moisés no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 29 e versículo 39, diz que o sacrifício, ele era diário. Imagine os senhores, quantas mil ovelhas, cordeiros foram sacrificados ao longo do período neotestamentário do Antigo Testamento. Dezenas, centenas, milhares, foram diversos. Porém, todo aquele sacrifício do Antigo Testamento era algo prefigurado em relação ao futuro. Futuro este que estava relacionado à pessoa de Cristo. Por sinal, é o Cordeiro por excelência, o qual estamos trazendo nesta noite para a sua apreciação e a sua compreensão acerca da grandeza do Cordeiro sacrificial. Observe que o Cordeiro separado para sacrifício, conforme Êxodo 14 fala sobre a Páscoa, diz que aquele cordeiro, ele era separado no dia 10, mas era imolado no dia 14º. Por quê? Qual a causa? 4 dias para sacrifício. Há algo explícito na Escritura. Esses 4 dias eram os 4 dias para análise. Se aquele animal havia uma falha, havia um defeito, não podia ser manco, não podia ser cego, tinha que ser perfeito, porque aquele cordeiro prefigurava o cordeiro futuro, aquele que havia de vir. Era Deus dando a entender no passado que o cordeiro por excelência estava por vir. Aleluia. Para quê? Para dar ao homem, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, o ministério da reconciliação. Aleluia. Glória a Deus, que antes nós éramos filhos da ira, mas a causa primordial da excelência do sacrifício do Cordeiro, olha só, nos trouxe o ministério da reconciliação. E toda esta manifestação relacionada ao Cordeiro era Deus fazendo entender no passado a excelência daquilo que ele traria para o homem no futuro em relação a Cristo. Observe, havia uma lei, segundo as Escrituras, chamada Lei do Holocausto, conforme Levítico, capítulo 6, versículo 9, diz a Bíblia que aquela oferta trazida ao altar do sacrifício era trazida para beneficiar alguém, era trazida para manifestar o benefício de Deus a alguém, como também em Êxodo 17 diz que todo sacrifício trazido não podia haver nenhuma sequela e nenhuma deficiência, porque era uma lei pela qual Deus tinha estabelecido para que o sacrifício fosse aceito a Deus sem nenhuma falha e sem nenhum defeito. Nós vamos entender que toda esta revelação do Cordeiro sacrificial do Antigo Testamento estava prefigurando o Cordeiro Pascual chamado Cristo, aquele
que veio remir, aquele que veio resgatar, aquele que veio restaurar, aquele que veio levantar o homem do estado decadente e colocá-lo no lugar de privilégio. Quando encontramos lá em Malaquias capítulo 1 e versículo 8, vamos entender que Deus reprova uma atitude errônea de Israel no passado, quando trazia para o altar animais que havia alguma deficiência. Aí o próprio Deus reprovava ou reprovou aquela atitude incorreta de Israel com respeito à oferta do sacrifício, e ela não era aceita para Deus. Por quê? Porque aquele animal tinha alguma deficiência e não era aceito para com o Senhor. E nós vamos observar que em todo esse contexto, à luz da Bíblia, havia uma mensagem profunda que Deus queria trazer para o homem, porque o alvo de Deus, o foco de Deus era a criatura. Desde o passado, no presente e no futuro, a visão de Deus está focada sobre o homem, porque o homem é a obra-prima do Criador. E de forma alguma, este Deus vai permitir que o homem venha sofrer algum prejuízo ou alguma sequela em sua vida, desconhecendo aquilo que Deus vem a trazer para o seu benefício. É o que eu quero lhe trazer nesta noite, é o benefício da excelência do Cordeiro sacrificial para beneficiar a sua vida. Eu não sei como ela se encontra, mas posso lhe dizer de antemão, ela se encontra destruída, ela se encontra arruinada, ela se encontra depressiva, ela se encontra acabada, mas eu te garanto nesta noite, através da credibilidade que você dará a Cristo, esse Cordeiro sacrificial fará o melhor na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, para lhe trazer a perfeita comunhão que só Deus pode te dar. Escute bem neste momento, porque o benefício do Cordeiro de Deus estava desde o princípio preparado para o homem. Sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Imagino eu, por sinal, este Cordeiro que nós chamamos Cordeiro por excelência, Cristo, já estava na presciência de Deus morto, conforme Apocalipse capítulo 13, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Que coisa tremenda, aleluia. Era Deus dizendo: olha, eu sei que o homem vai transgredir, que o homem vai pecar, agora eu tenho o meu plano, eu tenho o meu projeto, eu tenho a minha obra de excelência, eu sei que ele vai pecar, então eu vou preparar o Cordeiro sacrificial para beneficiar este homem. E este homem é você. Aleluia. E essa mulher é você. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Cordeiro por excelência, ele quer alcançar a sua vida nesta noite. No Antigo Testamento, o Cordeiro sacrificial era oferecido diariamente, mas Cristo ofereceu-se uma só vez. E à luz da Bíblia, nós vamos entendendo no discorrer desta noite que a grandeza do Cordeiro sacrificial estava voltada especificamente para a criatura. É Deus buscando a ovelha perdida. É Deus buscando o homem no estado decadente, que não existe outra forma do homem voltar à comunhão com Deus se não for através de Cristo.
não tem meios, não tem formas, não tem caminhos e não tem portas, se não for Cristo, o Cordeiro sacrificial. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, estamos correndo um pouco nesta noite. Observe, todo sacrifício do passado prefigurava Cristo no futuro. Porque o Cordeiro, por excelência, que é Cristo, era prefigurado em toda a oblação do Antigo Testamento. Ou seja, toda a oferta trazida para o altar estava especialmente voltada para a criatura, para o homem. E esta oferta, e esse cordeiro do Antigo Testamento prefigurava Cristo no Novo Testamento. Por isso é que diz o texto aqui: tira o primeiro, estabelece o segundo. Aleluia! Oh, que maravilha! Tira o primeiro e estabelece o segundo. Era Deus dizendo: eu tenho algo por excelência para vocês. Aleluia! Oh, glória! Eu tenho algo por excelência para a humanidade. E este algo por excelência era Cristo. Por sinal, Cristo, como Cordeiro de Deus, era chamado de o Cordeiro que tira o pecado. Estava sendo tipificado. E o que é a tipificação? É um símbolo de personagem do Antigo Testamento, tendo como símbolo fatos ou personagem do Novo Testamento. Exemplo, João 3:14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Um tipo, a haste da serpente de metal erguida por Moisés no Antigo Testamento é um tipo, é uma figura da obra que Cristo efetuaria no futuro em relação ao seu sacrifício. E o interessante é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esta é a ciência. Assim como Moisés levantou, que lindo! Jesus não morreu deitado numa cama para se cumprir a profecia. Jesus não morreu sentado, mas ele morreu na haste do Calvário, em uma cruz. Oh, glória! Para se cumprir, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que assim seja levantado o Filho do Homem. Aquela serpente era um tipo do sacrifício de Cristo. Era Deus mostrando no passado, que lindo, que diz a Bíblia, qual a causa, o porquê Deus mandou Moisés fundir uma serpente de metal e pôr numa haste. Que finalidade? Escute, eu vou lhe explicar. Era que todo aquele que fosse picado por uma serpente, porque houve uma praga, e a única forma, que lindo, aleluia, de não ser atingido pelo veneno, quando olhasse para a haste de metal, seria curado. Olha que coisa linda. Era Deus dizendo que no futuro, todos aqueles que creem em Jesus
é curado. Aleluia. Do pecado, da iniquidade, da maldade, da lascívia, da prostituição e do engano. E nesta noite, Jesus quer te curar. Oh glória! Te trazendo a salvação. Olha para Cristo. A serpente de metal era um tipo de Cristo. E justamente foi aí que cumpre-se a revelação das Escrituras, porque o tipo já tinha sido representado lá atrás, e agora vem a grandeza do Cordeiro, do sacrifício manifestado na cruz. Que coisa! Como a palavra de Deus, ela se coaduna, ela traz para nós o verdadeiro sentido concreto das verdades de Deus, para trazer ao homem a comunhão que ele não tem, a felicidade que ele não tem, a paz que ele não tem. Minha amiga, meu amigo, você foi infeliz até hoje. Quer ser feliz? Aceite a veracidade do sacrifício do Cordeiro sacrificial. Aleluia. Para que possas desfrutar desta paz, para que possa desfrutar desta comunhão que somente Deus tem para dar à sua vida. Esta noite é a sua noite. O sacrifício do Cordeiro sacrificial quer alcançar a sua vida, quer alcançar a sua família, quer alcançar o seu viver, porque a obra do Cordeiro de Deus está voltada para a sua vida, para o seu viver. Este Cordeiro de Deus, Cristo, foi manifestado, foi trazido aos homens para restaurar os homens do estado decadente, depreciativo que eles se encontram através do pecado. Mas agora, em Cristo, você pode desfrutar perfeitamente desta paz. Quem pode dar glória a Deus? Oh, aleluia! Em segundo plano, como sacrifício do Cordeiro sacrificial, encontramos primeiro a tipologia do Cordeiro, segundo, o Cordeiro profetizado. Ou seja, a revelação profética trazida à luz da Bíblia acerca do Cordeiro, ela é uma verdade incontestável. Era Deus ecoando no passado, trazendo a esperança para o futuro. Que coisa linda! Era Deus no passado, ecoando a sua voz, para que no futuro, Deus, Ele, pudesse, através do sacrifício de Cristo, beneficiar a você. Por exemplo, Isaías, no capítulo 53. Olha só o que diz o livro do profeta Isaías, que é chamado de o profeta messiânico. Isaías capítulo 53, versículo de número 7, diz assim. Olha que coisa linda. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Aleluia! Isaías já profetizava. Antes do cordeiro ter forma. Como? Porque Jesus na eternidade era Deus. Precisava tomar forma para assumir a posição de cordeiro sacrificial. Aí diz o profeta Isaías, aleluia, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías já fazia alusão do Cordeiro por excelência, do Cordeiro sacrificial, aleluia, que ele, Jesus, foi levado ao matadouro como um cordeiro sem abrir a sua boca. Ele como Deus, ele como Senhor, ele tinha pleno poder e capacidade de naquele momento repreender as hostes do Império Romano e do mal, e derribar por terra toda a potestade. Poderia, mas ele veio cumprir o seu papel de cordeiro sacrificial. Lembrem o que ele disse a Pedro, quando Pedro pegou a espada, quando os romanos vieram prender, Pedro cortou a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote, mas uma das palavras de Jesus: Pedro, para isto eu vim. Veio para quê? Para sacrificar, para se entregar, para se dar ao homem, em benefício da criatura, em benefício do ser vivente que precisa da liberdade e da salvação. Oh glória! Ele é o Cordeiro revelado, ele é o Cordeiro profetizado. Isaías tinha predito sobre a sua pessoa, por sinal, entre os profetas, foi quem mais predisse sobre o Cordeiro, foi Isaías. Isto faz valer as verdades eternas de Deus para beneficiar o homem. Meu amigo, minha amiga, o que lhe interessa nesta noite? Qual o seu alvo nesta noite? Qual sua perspectiva nesta noite? Qual sua decisão nesta noite? Qual sua escolha nesta noite? Eu posso lhe dar uma opção. Escolha Cristo. Escolha o Cordeiro sacrificial por excelência, para que tu possas reconhecer esta verdade eterna de Deus na tua vida. Porque este plano estabelecido foi de Deus, não foi do homem, desde a eternidade, para beneficiar você, para beneficiar nós. Isaías já profetizava que ele seria um cordeiro que foi levado para o matadouro. Eu me lembro de Atos capítulo 8, lembra aquele superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia? Aleluia! Diz a Bíblia que ele descia na sua carruagem e lia o livro do profeta, justamente o capítulo 53, o Cordeiro. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ele lia, mas não entendia. E de repente, o Espírito toma Filipe, o mensageiro, e desce para Gaza, que era uma região desértica daquelas cercanias. E diz a Bíblia que Filipe, correndo, acompanhou a carruagem. E ele interpela o eunuco e diz: "Entendes tu o que lê? Como posso ler se ninguém me explica?" Sabe o carro? Glória a Deus! Era a chance! Escute! Oh, asseminou, assai, aleluia! É a chance que Deus lhe dá hoje para conhecer o Cordeiro. Aleluia! Deus abre os céus, glória ao Senhor, nesta noite, para lhe revelar o Cordeiro. E Filipe sobe na carruagem. O eunuco disse: "Ó, de quem esse rapaz fala?"
É de si mesmo ou de outras? É por aqui o caminho, o Cordeiro, aleluia. Diz a Bíblia que Filipe começou a pregar sobre Cristo, lhe trazendo os benefícios do plano do Cordeiro sacrificial. E aquele eunuco não teve outra alternativa a não ser se render. Todo arrependimento gera uma confissão. Vou repetir. Todo arrependimento gera uma confissão. E aquele eunuco, naquele momento, fez uma confissão. Ele creu. De tal forma que foi batizado nas águas no mesmo momento. Oh, glória a Deus. Meu amigo, é isto, minha amiga, que Deus quer fazer, oh glória, na sua vida, nesta noite. Oh, glória a Deus. É isto que Deus quer te proporcionar nesta noite. Certeza. Porque você vive uma vida de incerteza, uma vida sem estabilidade. Sua vida é estável. O homem sem Deus é uma folha seca, levada pelo vento. Mas o Cordeiro sacrificial foi trazido aos homens para que eles pudessem entender essa verdade do Cordeiro profetizado. Do Cordeiro profetizado. Estou caminhando para os momentos finais. Em terceiro lugar, nós encontramos nesse texto de Hebreus 10, o Cordeiro revelado. Por quê? Porque o Cordeiro que tirava o pecado estava oculto em Deus. Por isso que João, no seu Evangelho, no capítulo 1, quando ele vê Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João faz alusão ao Cordeiro revelado, ou ao Cordeiro identificado. João traz à tona esta verdade, mostrando aos judeus, mostrando às nações, que aquele era o Cordeiro de Deus. Então, eis aí o Cordeiro de Deus. João traz a identificação do Cordeiro de Deus, para manifestar ao homem a beneficência da salvação que ele precisava, que somente Deus poderia dar a ele o que ele necessitava. Por sinal, esse mesmo Paulo escreve em Colossenses capítulo 1 e 26, que Cristo foi a revelação que estava oculta em Deus. Estava oculto em Deus. Aí Deus fez revelar. Deus tirou o véu para que os homens pudessem tomar conhecimento desta verdade. Os homens pudessem compreender esta verdade do Cordeiro Pascual por excelência. Minha senhora, meu senhor, meu jovem, minha jovem, esta noite é a sua noite. Esta noite é o momento oportuno para que você possa entender e compreender a grandeza do Cordeiro sacrificial. Por exemplo, Caifás não entendeu, não compreendeu quando disse: é necessário alguém morrer pelo homem. É necessário alguém morrer pelo homem. Imagina, ele proferiu uma palavra profética sem entender. É necessário alguém morrer. E esse alguém era o Cordeiro por excelência. E eu concluo neste momento dizendo que, em quinto lugar,
O texto de Hebreus 10 fala sobre o Cordeiro glorificado. Não só o Cordeiro prefigurado, não só o Cordeiro tipificado, não só o Cordeiro identificado, mas o Cordeiro glorificado. A palavra de Deus traz para nós que Ele, Cristo, como o Cordeiro sacrificial, se tornou o Cordeiro glorificado, conforme Apocalipse revela esta verdade. Aleluia. Diz a Bíblia que ao Cordeiro seja dada honra e glória. Disse João, na sua visão, que os 24 anciãos tirava a coroa da sua cabeça e colocava aos pés do Cordeiro. Oh glória! Não é mais o Cordeiro sacrificial, não é mais o Cordeiro imolado, é agora o Cordeiro glorificado. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1 de João, tu és o Cordeiro que foste morto, mas agora vives. Aleluia. Oh glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, este Cordeiro sacrificial quer alcançar a sua vida nesta noite. E a sua glória, e o seu domínio, e a sua excelência foi manifestada para abençoar a sua vida. Que nesta noite você possa abrir o coração e dizer: eu recebo o Cordeiro por excelência. Cristo quer salvar a tua vida, o Cordeiro por excelência. Amém e amém.